Este episódio é patrocinado pela Volup, a aplicação que leva a melhor comida da cidade até à vossa mesa. A Volup é um serviço de entrega premium para quem valoriza a qualidade, aprecia cada detalhe e quer ter acesso à melhor gastronomia da cidade sem sair de casa. Aqui encontra restaurantes de topo, estrelas locais e experiências gastronómicas excepcionais, que são a escolha perfeita para celebrar ocasiões especiais com a família, no trabalho, receber amigos em casa ou simplesmente para se mimar. Porque comer bem é também uma forma de cuidar de nós e do nosso bem-estar. A Volup entrega nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures. E agora também em Madrid. E há uma surpresa exclusiva para quem nos ouve. A oferta de entrega grátis em 2 encomendas até 15 de novembro de 2025. Basta adicionar o código promocional TICAS ao seu perfil na aplicação e selecioná-lo no checkout. Esta oferta é válida para clientes novos e também atuais da Volup. Descarreguem já a aplicação, disponível no Apple App Store e no Google Play, e deixem-se surpreender. Obrigada, Volup, por serem uma marca que aposta na saúde mental e por isso aposta em pessoas. Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Hoje estamos aqui na companhia de uma convidada muito especial, a Inês, mas também com a Volup, uma marca de entrega premium entre Lisboa e Cascais, onde podem, através da aplicação da Volup, ter em casa os melhores restaurantes. Por isso, não deixem de descarregar e de se tornarem clientes, porque, além de ser um serviço de excelência, apostam nestas conversas, apostam na saúde mental e, por isso, estão a apostar em vocês que estão a ouvir. Obrigada, Volup, mais uma vez. E um grande obrigada à Inês, que vem conversar connosco hoje, aqui num momento ainda muito recente e especial de ser vivido, e que com muita coragem e, acima de tudo, muito amor por vocês que nos ouvem, fazer um mês do luto do Stefan, o marido que morreu, e com um filho de 4 anos, vem aqui hoje partilhar todo um caminho que foi feito com amor, com esperança, e que isto há muito mais do que o que se vive cá, e que é importante falarmos com as crianças de lutos, de momentos felizes e infelizes, e tanta coisa que, enquanto médica, também sente, também vive, e o olhar diferente com que agora vai regressar aos hospitais, depois de tudo o que viveu nestes anos. Por isso, agarrem-se ao volante se estiverem a conduzir, à cadeira se estiverem em casa, porque tenho a certeza que vai ser uma conversa que nos vai deixar colados, porque, acima de tudo, vamos aprender imenso, e isso é espetacular. Obrigada mesmo, Inês, pela tua generosidade gigante, por estares aqui hoje. Não sei o que é estar no teu lugar, mas o vosso filho há de ter orgulho no pai e na mãe que têm, porque são pessoas com corações gigantes e com propósitos maiores ainda. Obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. É de facto um momento ainda delicado, e questionei-me muito. Falámos sobre isto, se seria precoce de vir ter esta conversa, mas pronto, surgiu desta forma, e quando as coisas surgem acho que é por um motivo, e se esta conversa for útil a alguém, mesmo que seja só uma ou duas pessoas, então já valeu a pena.
Já valeu a pena. A mim já valeu imenso o que fomos falando e o tanto que soube de ti. Let's bora. Como é que foi a tua infância, Inês? Eu acho que a minha infância foi uma infância muito feliz, portanto, venho de uma família em que os meus pais sempre foram assim muito apaixonados e muito chegados um ao outro, portanto, os meus pais trabalharam muito tempo na mesma escola e ao intervalo viam-se e abraçavam-se, então todos os meus amigos diziam: "Ai, é tão incrível os teus pais, a manifestação de amor deles sempre o fizeram de forma pública sem nenhum receio", portanto, eu sempre cresci com muita manifestação de amor de forma visível, que se expandia obviamente para mim e para a minha irmã. Tenho uma irmã mais velha que é, sobretudo nestes momentos também de aperto, o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Somos muito diferentes, muito. Às vezes até custa acreditar que crescemos com a mesma educação e que temos os mesmos pais, somos mesmo muito diferentes, mas somos muito próximas à nossa maneira. E portanto eu cresci num ambiente de muito amor, também com muita proximidade aos meus avós, tanto de um lado como do outro, portanto eram eles que davam o suporte por trás, quando saímos da escola e os meus pais estavam a trabalhar, ou o que quer que fosse. Portanto, não temos uma família muito grande, mas temos uma família muito chegada, com o meu tio, a minha avó, a minha tia, os meus padrinhos. Portanto, o que eu relembro Lindamente. da minha infância foi uma infância muito feliz. E sempre soubeste depois o que é que querias ser? Não. Eu acho que durante muito tempo eu dizia que queria ser bióloga marinha porque eu tinha um fascínio por tubarões. Depois, pronto, eu era muito ligada aos cavalos e, portanto, durante muito tempo dizia que queria ser veterinária. E depois, quando cheguei ao 10º ano e o programa de biologia era muito focado no corpo humano, eu achava aquilo interessantíssimo. E depois, nessa altura, eu comecei a ter mais interesse pela parte mais humanitária e de voluntariado e etc. E comecei a achar que se calhar eu tinha mais perfil para cuidar de pessoas do que de animais, sobretudo porque eu não gostava nada de cães e gatos. Nunca gostei, portanto eu gostava era de cavalos e vacas e animais de grande porte. E depois, nesse contexto e tudo mais, acabei por fazer uns cursos de socorrista da Cruz Vermelha e ligar-me à Cruz Vermelha, etc. E foi aí que comecei a perceber que se calhar eu tinha era medo de assumir para mim própria que queria ir para a medicina, porque era um grande papão, porque era na minha altura bastante difícil de atingir e não queria pôr essa pressão sobre mim. Mas tornou-se um bocado evidente que esse era o caminho. E foi logo à primeira? Não, eu tive um ano em medicina veterinária, falhei por umas décimas. A minha mãe sabe melhor essa história porque eu, na altura, também andava entusiasmada em estudar para o estrangeiro, portanto, eu ainda concorri a algumas faculdades no Reino Unido e tive proposta de 2, e não para medicina, para ciências biomédicas, e na altura andei assim um bocadinho e acabei por escolher medicina veterinária e disse: olha, era uma coisa que eu gostava, vou experimentar e ver. E fui para o Porto, para o ICVAS, e tive um ano extraordinário em veterinário e na realidade eu gostei imenso. Ainda fiz um curso de aves de rapina na Serra da Estrela e um curso de burros em Miranda do Douro e eu adorava aquilo, gostava era estar no campo. Pronto. E depois no ano seguinte repeti os exames nacionais, ao mesmo tempo que fiz os exames da faculdade porque não queria mais vale ter um pássaro na mão do que 2 a voar. Foi muito intenso, mas ao mesmo tempo também me candidatei a medicina em Espanha e também entrei. E portanto, no final de contas, depois entrei em Espanha, entrei pelo concurso normal na minha primeira opção, que tinha sido Lisboa, e entrei por transferência de curso, que era uma coisa que na altura havia tipo 3 vagas dentro do ICVAS e que eu achava que era só para as cunhas. E eu não tinha lá cunha nenhuma e fui a primeira classificada dentro dessa, porque entrava em linha de conta também com as notas da faculdade e eu estudei para tudo ao mesmo tempo e consegui manter o nível. E depois tive que escolher para onde ir e acabei por escolher ir para Lisboa com alguma pena. E nesse ano foi fácil lidar com essa pressão toda? Eu não me recordo assim, eu acho que a preparação para os exames foi violenta, como era óbvio. A minha mãe deu-me um apoio enorme, foi várias vezes para o Porto nas vésperas de exames para ficar comigo, porque ela acalmava-me bastante. Lembro-me de um episódio de ir fazer o Exame Nacional de Biologia sozinha e eu não fiz os exames no Porto, estava inscrita numa escola em que tinha que ir de comboio para lá, porque a minha
colega de casa também estava no mesmo processo e foi mais fácil para fazer a inscrição e irmos as duas. Então estou no dia do Exame Nacional de Biologia, na estação de São Bento, para entrar no comboio, e a minha mãe tinha-me dito no dia anterior, ela transferia-me semanada ou já não sei, tens dinheiro na conta? E eu, sim, sim, andava sempre de cabeça no ar, era muito poupadinha, e quando chego à estação eu não tinha dinheiro para comprar o bilhete de comboio para ir fazer o Exame Nacional, e naquele momento entrei em pânico e tive que perder a vergonha. Eram 8 da manhã, ainda não havia nenhum banco, pedi. E foi engraçadíssimo, foi uma das coisas que mais me custou na vida. A senhora que encontrei disse-me: o meu filho não veio de fim de semana ao fim de semana passado porque lhe aconteceu o mesmo e ninguém o ajudou. E eu fiquei para sempre. E eu depois quis pagar à senhora e ela não aceitou. Não sei porque é que a conversa foi por este fim, mas isto para dizer que há muita coisa na minha memória que é seletiva. Acho que foi muito intenso, mas que eu recordo como uma coisa positiva. Normalmente, e nesses cursos onde é exigido tanto e tanto estudo, podem começar a surgir as ansiedades. Eu acho que tinha algum. Eu acho que sempre trabalhei nesse, como é muito típico em quase todas as pessoas que vão para a medicina, sempre trabalhei nesse registro. Portanto, o meu secundário foi feito, a dança, não sei se, pronto, é um ponto importante a falar, a dança assumiu uma parte muito importante da minha vida, portanto eu passava metade do tempo a dançar e, portanto, eu tinha uma gestão de tempo muito apertada e estava muito habituada a viver nesse limbo, portanto não... E sempre nesses anos de medicina, a ir para fora, a quereres ir para fora. Sim, portanto, eu acho que, lá está, como eu disse, o meu interesse pela medicina surgiu quando eu comecei a estar mais desperta para causas humanitárias e começar a ter mais interesse nessa área, e portanto o meu intuito quando fosse para a medicina era isso, era trabalhar em missões, trabalhar em educação para o desenvolvimento, era assim o que eu... E continua a ser o meu grande objetivo em medicina. Simplesmente agora estou condicionada porque tenho um filho dependente, não é? E pronto, e portanto, assim que eu entrei na faculdade, procurei logo como é que era possível eu poder ter experiências que me começassem a aproximar desse mundo, e juntei-me ao Gás Nova, que teve um papel importantíssimo na minha vida. Foi uma escola de vida, o Gás Nova. Que é de onde eu ainda conservo uma grande parte dos meus amigos próximos, a Praceta, se estiver a ouvir esta conversa. Que é o Gás Nova? O Gás Nova é a abreviatura de Grupo de Ação Social, neste momento é uma ONGD, e no fundo é um grupo de jovens que são agentes transformadores, porque nós, ao transformarmos a nós, é assim que transformamos o mundo. Não é nas missões que nós fazemos a diferença, é na nossa postura perante a vida diária. Eu acho que isto é a principal mensagem a passar, porque, portanto, durante a faculdade eu fiz sempre coisas, estive sempre envolvida, sempre em montes de projetos, muito envolvida no Gás Nova, depois fiz parte da direção e fiz parte de uma série de coisas, e depois eu fui com a AMI para São Tomé. Na altura também ganhei uma bolsa que eu também achava que era para as cunhas, e depois havia 2 bolsas e uma foi para mim. E não tinha que achavas que as bolsas só iam para as cunhas? Não sei, eu acho que era aquela educação que, não sei, que se calhar tinha na altura, e pronto, e depois percebi que não era assim, e que a sorte dá muito trabalho, mas eu trabalhei muito para ter as coisas que tive a sorte de vivenciar. Às vezes as pessoas, depois quando voltei a trabalhar com a AMI no Ciclone Idai, que já foi muito mais recente, foi em 2019, já eu estava na especialidade, já era médica, alguns colegas diziam: mas como é que tu conseguiste? Que sorte! Não, isto não é sorte, isto vem de um caminho, vem de um processo, isto também é trabalho, não é sorte, dá muito trabalho. Mas o trabalho também gera sorte, e isto é... E depois o que é que aconteceu, alguns na tua vida, para descobrires o budismo? Isso já foi mais tarde, portanto eu, lá está, fiz muitos projetos de voluntariado, fiz também estágios fora de medicina, portanto andei pelo mundo todo, sempre que podia estava em algum lado, não é? E depois quando entrei na especialidade, portanto... deu-se a questão da escolha da especialidade, e para mim foi um processo difícil porque eu gostava de muita coisa.
E andei também um bocadinho como de início ir para a medicina, que andava ali em negação de não, quero veterinária para não... Quando foi para escolher a especialidade, pronto, desde pai do meu 3º ano de faculdade que eu sabia que queria medicina interna, que era a especialidade que me preenchia, andei ali a protelar um bocado se ia para pediatria, se ia para infecciologia, se... Pronto, e depois acabei por decidir não, tinha vagas para estas possibilidades e decidi não, eu vou para a medicina interna e vou para o Hospital de São José, que foi onde fiz o meu internato médico, e entrei no serviço que queria, na especialidade que escolhi, e de repente nesse ano, portanto, eu tinha o namorado perfeito, tinha a especialidade e o sítio que tinha escolhido, mas estava tudo errado na minha vida, eu não me sentia feliz. E acho que esse foi assim o primeiro embate de o que é que se passa, porque é muito fácil na nossa vida de culparmos alguma coisa ou alguém, não é? Associando aqui um bocadinho à religião, foi porque Deus quis, foi porque não sei quê. Não. E eu tive que parar para pensar, o que é que eu estou... Se há alguém que está aqui mal, sou eu. Porque senão são várias áreas da minha vida com as quais eu não me sinto bem. Portanto, o problema não é dos outros, o problema não é dele, o problema não é... O problema é meu. Então há que parar para perceber o que é que eu posso fazer, qual é a origem disto e o que é que eu posso fazer para modificar isso. Pronto, e nessa altura coincidiu com também um estágio que fui fazer para Paris, e nessa altura comecei realmente a frequentar, eu já contactava com meditação antes, de outro tipo, já tinha muito interesse em perceber as coisas, a responder às questões essenciais da vida, do porquê, para onde vamos e porquê, e o que é que nos torna a todos tão especiais. Eu sempre fui muito ligada às pessoas, na verdade foi isso que me levou para a medicina, é a conexão com as pessoas. E portanto na verdade foi o culminar de um processo, porque quando comecei a perceber um bocadinho sobre o budismo, entendi, então sempre foi isto. Eu simplesmente não sabia, no sentido em que posso mudar de visão, porque nós na vida mudamos muitas vezes de opinião e vemos, consoante as experiências que vamos tendo, vamos mudando e transformando, mas até hoje foi aquilo que me trouxe maiores respostas às grandes questões da vida. Diferentemente de outras religiões, eu não vejo o budismo como uma religião, mas sim como uma parte da vida, como uma forma de responder a estas questões da vida, é a prática. Portanto, Buda não disse façam isto porque eu disse, questionem tudo o que eu estou a dizer e experimentem vocês para perceber se isto é verdade ou não. E foi de facto depois em Paris, no meio desta tragédia em que eu não me sentia bem, em que ter ido para Paris foi a minha salvação naquele momento, porque eu já não estava bem no meu serviço, já não estava bem em nenhuma esfera da minha vida, e quando fui para Paris comecei a praticar os métodos e senti a minha vida a transformar-se diametralmente para uma Inês melhor ou mais feliz, a Inês que eu sempre fui antes, fora dessa nuvem, mas com mais maturidade e consistência e com mais responsabilidade. Porque, como eu dizia, no budismo, nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nos acontece. Não vale a pena estar a culpar outros, porque não. E depois, o budismo também parte de uma premissa que eu acho que é muito importante, que é aquilo que eu observo todos os dias da minha vida profissional, a impermanência de todos os fenómenos. Nada é permanente, nada. A vida também não. E portanto a única coisa que é impermanente é a nossa mente. E por isso é a única coisa com a qual nós podemos trabalhar para podermos ser felizes e para escolhermos ser felizes e não escolhermos o sofrimento. E nesse processo dessa mudança, dessa descoberta e de experimentares fazeres o namorado perfeito que existia quando percebeste que não estavas bem, percebeu a família, ou seja, de repente entra aqui uma religião nova, uma forma de estar e de olhar para as coisas de uma maneira diferente dos católicos,
Foi fácil na diferença encontrar pontos comuns, ou seja, Com a minha aceitação. com a minha Sim. família. Eu acho que, pronto, os meus pais acham sempre, lá vem a Inês com as suas ideias, não é? O Stefano também ele achava muito engraçada essa minha faceta, pronto, os meus pais, eu sempre fugi um bocado do padrão de muitas coisas, e os meus pais sempre se habituaram e sempre me aceitaram dessa forma e sempre me amaram dessa forma. Às vezes há colisões, mas dessas colisões também surge crescimento mútuo e eu acho que este meu processo também os tem ajudado a crescer, embora eles se calhar não consigam admiti-lo, mas é um facto. E acho que quando falarmos mais à frente disso, o processo de morte do Stefan e a forma como nós o vivenciámos, eu acho que foi muito impressionante para qualquer pessoa que estivesse perto de nós e para mim, se dúvidas tivesse, fica ainda com muito mais segurança nos métodos que utilizamos. Mas isto para dizer que eu acho que alguns no tempo disse sim, olha, agora sou nisto, ou não sei. Mas depois comecei a ir a um curso aqui, a um curso ali, a viajar pelo mundo no contexto do Dharma, portanto, e os meus pais começaram a perceber que aquilo estava a começar a tomar outra seriedade. É difícil, porque em Portugal temos uma expressão muito, muito pequena. E, portanto, é um bocado visto quase como uma seita. Eu própria, quando comecei a frequentar o centro budista, até foi em Portugal, antes de ir para a França, no início aquilo fazia-me imenso sentido e eu praticava e achava que aquilo era incrível, mas não queria dizer porque também sentia que era assim, quase parecia uma seita. E depois percebi que fora de Portugal a expressão é muito maior, mesmo na Europa, e que um dos países que até tem mais budistas é a Alemanha, que são pessoas altamente racionais, altamente bem-sucedidas, porque a chave está na mente. E então deitei esses conceitos para trás das costas e eu acho que com o tempo os meus pais não tiveram outra hipótese. E como é que se dá de repente o encontro que dava um filme, segundo consta, com o Stefan? Então, eu ia para um curso budista numa montanha incrível na Grécia e era difícil de aceder ao sítio. Portanto, só havia uma hipótese, que era alugar um carro e, portanto, criou-se um grupo, no fundo, do Facebook de pessoas que estavam a alugar carro, que tinham disponíveis lugares e pessoas que procuravam lugares no carro, pronto. E até nem fui eu que fiz o contacto com o Stefan, portanto, eu cantia sozinha e então vi que outra rapariga também estava à procura e juntámos um bocado as duas, também numa tentativa de nos protegermos um bocadinho uma à outra. E primeiro tínhamos alguém para nos levar, mas depois aquilo já à última hora não funcionou. E portanto à última hora ela diz-me, olha, mas eu já arranjei aqui um alemão que tem ainda 2 lugares no carro, portanto vamos. Eu, ok, vamos. E foi assim, portanto, às 10 da noite apareceu o Stefan para nos apanhar, nós tínhamos jantado as duas em Atenas e depois seguimos para a montanha. E depois, a um dado momento, o GPS manda-nos cortar e nós enganámos-nos na saída. Portanto, cortámos na saída seguinte à espera que o GPS recalculasse. E o GPS recalculou, e recalculou, e recalculou. E nós completamente perdidos na montanha. Mas, tipo, no fim, onde Judas perdeu as botas, mesmo no fim de tudo, numa noite de verão na Grécia, estávamos mesmo num caminho de cabras, tínhamos um Fiat Punto alugado e aquilo a um dado momento nós dissemos, olha Stefano, desculpa lá, mas isto temos que voltar para trás porque nós estamos totalmente perdidos e esta estrada não é uma estrada segura. E no momento em que ele começa a recuar o carro embate numa rocha, fica de rodas no ar, impossível de mexer o carro. Saímos do carro, não se via nada, só com as lanternas de telemóvel, só ouvíamos tiros no ar. E ai meu Deus, o que é que se passa aqui? Isto 2 da manhã. Mandámos uma mensagem para a organização, ligámos para a organização, mandámos a nossa localização de GPS, fotografias do carro. Eles do género, isso só amanhã de manhã e com 4x4 para puxar esse carro. Vocês estão num sítio difícil e não é possível aceder aí sem claridade. Portanto, vocês vão ter que acampar aí. E nós, pronto, como íamos acampar na montanha, tínhamos tendas no carro e, portanto, montaram-se 2 tendas. E éramos 3 raparigas e era ele. E o Stefan disse, eu não quero dormir sozinho. Eu disse, não há problema, não me importo de dividir a tenda contigo.
Na verdade, agora contando isto parece tudo muito giro e aventureiro, e foi, mas na altura estávamos todos muito tensos, estávamos muito cansados, porque já era muito tarde, estávamos muito tensos com não estarmos a ver nada, não sabermos onde estar, nós nem sequer conseguimos perceber onde é que estávamos a pôr as tendas, não se via nada. E ouvíamos tiros constantemente, que eu só no dia seguinte é que percebi o que eram aquelas pistolas de ar para afastar os pássaros, porque aquilo era um centro de cultura. E portanto de manhã eu fui a primeira a acordar, acordei com um trator que era o agricultor, e foi o agricultor com o seu trator que puxou o nosso carro. Portanto, esta foi assim o nosso primeiro encontro, e nessa noite entramos na tenda e deitámos. Claramente havia ali assim uma tensão de ninguém estava muito confortável com aquilo. Eu lembro perfeitamente, ele era uma pessoa estranha, não é? Nós não nos conhecíamos. E ele disse-me assim, então, desculpa, diz-me lá outra vez o teu nome. E eu sou a Inês. E tu, e o que é que fazes? Eu sou médica. E tu? Eu sou o Stefan. E sou doente. E andamos assim uma gargalhada. E naquilo não conversámos muito, íamos dormir, mas no meio daqueles tiros ele deu uma mão e adormecemos e dormimos aquela primeira noite em que nos tínhamos acabado de conhecer, de mão dada, do género, está tudo bem, isto vai ficar bem. Depois de manhã, quando eu abri a tenda, quando eu ouvi o trator e abri a tenda, saímos. E daí até perceberes o que é que eu tinha, ou seja, eu sou doente. Não, ele disse-me logo, eu sou doente, eu tive um diagnóstico de um glioblastoma há 2 anos, e eu pensei, não, se tu estás doido, porque se tivesse um diagnóstico de um glioblastoma há 2 anos não estavas aqui, tinhas falecido. E aquilo passou e não pensei mais no assunto, até pensei se calhar não percebi bem, estávamos cansados, estávamos a falar inglês, pronto, e depois no dia seguinte conseguimos tirar o carro, subimos para a montanha. Eu acho que foi aquilo que mesmo me causou a impressão, porque de outra maneira ele tinha feito o transporte, chegávamos lá acima à montanha, cada um tinha ido montar a tenda para o seu lado e não nos voltávamos a encontrar no curso. E aquilo lembro-me perfeitamente que chegámos à montanha, estávamos super felizes, tipo, uau, finalmente chegámos! Nós e as outras 2 raparigas, e fomos buscar um prato do pequeno almoço, sentámos, ele sentou-se à minha frente, olha para mim e diz-me assim, do you have a partner? E eu, meu Deus, estes alemães são muito diretos, isto deve ser cultural, com certeza. Então eu respondi com a minha maior arrogância e nariz empinado, no, and I'm not looking for one. Mas desde ali ele sabia exatamente que aquele era o caminho, e aquilo foi mesmo mais tarde. Eu depois perguntei-lhe, porquê é que tu me perguntaste aquilo? Como é que tu... Ele disse-me, porque a minha vida é demasiado preciosa, eu não tinha tempo para perder. Se eu estivesse numa relação, eu não ia estar ali tentar nada, mas eu tinha uma impressão muito forte que tu eras a pessoa que eu sempre procurei. E eu... Como é que foi? Porque não temos o tempo de um filme na conversa, mas para quem nos está a ouvir, como é que foi depois, Inês, enquanto médica, esse nome que disseste, para mim, para qualquer pessoa, para a maioria das pessoas que estejam a ouvir, é um palavrão. Como é que tu percebeste, ok, o Stefan tem mesmo um tumor cerebral, estou a dizer bem, com esse nome, e supostamente não devia estar cá, já tem há 2 anos e está cá. Como é que é isto? Ou seja, passo-te aqui agora a palavra para contares como é que foi esse processo de saberes e começares a namorar e casar e a terem família com alguém que eu sabia que não ia durar para sempre, que não ia ficar para sempre. Eu acho que aconteceu tudo assim muito rápido, pronto, aquilo foi arrebatador, eles sabiam imediatamente que, e portanto ali no curso, em meia dúzia de dias, as coisas são muito intensas. São muito intensas no sentido em que ele estava tão seguro que e isto foi uma coisa que foi incrível em toda a vida do Stefan, ele sempre soube dentro dele quais eram as melhores decisões a tomar em cada momento. E aquilo foi arrebatador, e na altura eu estava ainda um bocado em negação, e no meio daquilo tudo, no curso, ok, eu percebi, não, se calhar porque é que eu não dou a oportunidade? E depois eu fui desse curso diretamente para a Alemanha para um congresso de medicina. Pronto, ele depois veio ter comigo ao congresso,
Claro que eu nunca mais pus os pés naquele congresso. E trouxe-me o dossiê médico dele. E lembro-me perfeitamente de estar no hotel, de abrir o dossiê e de... Claro que a informação médica estava toda em alemão, mas vem tudo latim, é fácil de entender os termos. E cheguei ao relatório da anatomia patológica da biópsia e vi lá glioblastoma multiforme grau 4. E quando eu vi aquilo, o mundo se suspendeu ali. Eu lembro-me de me sentir colada ao chão, naquele momento muito confuso, e estávamos tão felizes com aquilo que estávamos a viver, há muito pouco tempo, claro. Depois daquele encontro novamente na Alemanha, ele disse-me: eu se calhar um dia posso ir até Portugal. E eu disse-lhe: eu não sei se quero que tu me venhas a Portugal ver. Eu preciso de processar isto. E depois ele disse-me uma coisa que foi o que foi. Eu não entendo porque é que toda a gente me põe um prazo de validade. Porque todos nós temos um prazo. E eu estou aqui, eu estou vivo. E ninguém sabe quem é que vai primeiro. E eu fiquei a ouvir aquilo. Na altura eu estava a fazer estágio em cuidados intensivos, portanto eu via a impermanência a acontecer todos os dias com pessoas super jovens. Eu fiquei a pensar naquilo. E pronto, e depois eu voltei para Portugal. Ele andou a viajar pelo mundo mais 2 meses e assim que voltou à Alemanha disse-me, continuámos sempre a falar, assim que voltou à Alemanha disse-me: olha, eu cheguei à Alemanha e posso partir para Portugal amanhã, o que é que achas? E eu, ainda tinha muitas remitências, ok, podes vir. E um dia ele aparece em Lisboa com o carro carregado, vai-me buscar ao Hospital de São José depois de uma noite de cuidados intensivos. E quando chegamos à minha casa, ele abre a bagageira do carro e eu começo a ver caixas. Nunca tínhamos falado sobre quanto tempo é que ele vinha. E eu perguntei-lhe: mas por quanto tempo é que vens? E ele responde-me com a sua tranquilidade sempre do Stephanie, com um sorriso: well, I will stay for as long as we wish and for as long as it feels good for both of us. E ficou para sempre. Com medos nessa altura? Eu acho que os medos depois foram logo ultrapassados. Eu também percebi que aquele era o caminho, não tinha dúvidas. Qualquer pessoa que conhecesse o Stefan percebia que ele era um ser mesmo especial e, portanto, eu senti aquilo em todos os poros da minha pele desde o momento em que o conheci. Portanto, pensei: ok, vamos ver. E depois, durante algum tempo, achámos que o diagnóstico dele talvez não tivesse certo, inclusivamente contactámos alguns especialistas que diziam: não e tal, isso não é possível. Para quem nos ouve não é possível, porquê? Porque é muito raro alguém É uma doença sobreviver. muito agressiva. O Stefan tinha o tumor num sítio em que nunca foi operável. Antes de me conhecer, fez um procedimento pioneiro que não existia na Europa, nos Estados Unidos. Que eu acho que foi aqui um game changer no processo da doença dele e que permitiu que ele de facto vivesse mais tempo. Qual é que era esse procedimento? Uma termoablação por laser, que neste momento já existe disponível na Europa, mas que é sobretudo utilizada para epilepsia. Ainda há poucos centros na Europa com experiência a tratar tumores, muito menos na localização do tumor dele. Portanto... E fez uma série de coisas menos habituais. Isto para dizer que sim, que pelas características do tumor, mas havia uma anatomia patológica, era muito difícil de nos desfazermos daquilo, mas durante algum tempo acreditámos que ok, existe lá um tumor, eu consigo vê-lo. O Stefan achava que o que estava lá já estava morto e que via-se lá qualquer coisa, mas que aquilo não estava ativo. Eu sempre tive a consciência de que não era assim e sabia que a recidiva aos 5 anos era praticamente 100%. E depois foi um processo. Portanto, Stefan desejava muito ser pai, era um desejo muito grande que ele tinha na vida dele. Eu também estava na fase de vida em que começava a pensar muito seriamente sobre isso, mas eu lá precisava das missões e depois entretanto veio Moçambique. Eu fui em missão e quando voltei pensei: não, ok, eu agora posso parar por uns anos porque é um momento. E pronto, e engravidámos e estava tudo super estável com a doença dele há 5 anos, até que estava eu grávida de 3 meses, perto
do meu exame final de especialidade e em que vem numa ressonância a primeira hipótese de a doença estar ativa novamente. E pronto, isto em plena pandemia Covid, com fronteiras encerradas, e, e o Stefan foi para a Alemanha e eu obviamente que fui ter com ele. Lembro-me na altura a médica dele escreveu-me um papel a dizer que eu ia para uma reunião médica porque nós ainda não éramos casados. Nós tínhamos estado para casar em 2020, cancelámos o casamento por causa do Covid. E em 2021, que foi depois quando o nosso filho nasceu, dá-se esta situação, nós ainda não estávamos casados pelo civil, apesar de querermos, e um dos poucos motivos pelos quais se podia passar fronteiras era por motivos profissionais ou para reunião familiar. Portanto, a médica dele escreveu um papel a dizer que eu ia para uma reunião médica, eu cheguei lá e casámos. O Stefan disse-me: Inês, temos que casar antes da biópsia, tem que ser... E o antes da biópsia porquê? Porque há muitos riscos associados. Sim, e ele tinha uma grande preocupação que, pronto, que se acontecesse alguma coisa e se ele falecesse nesse procedimento, que nós não estávamos casados pelo civil e que não havia como provar que vivíamos em união de facto ou quer que seja, porque nós vivíamos entre dois países e isso era uma preocupação muito grande que ele tinha. Não foi o motivo pelo qual nós casámos, nós já queríamos casar antes, sim. Mas foi do género, pronto, por uma quarentena obrigatória para ir ao registro civil, tivemos a sorte da nossa vida de uma senhora super querida dizer: não, eu caso-vos amanhã, foi assim, e eu nem um vestido levava. Existe porque os riscos de uma biópsia no cérebro são muito grandes. Sobretudo na localização em que ele tinha o tumor. Tanto que o tumor dele nunca foi operável. E eu não sei se os riscos são assim tão enormes, mas infelizmente, e lá está, o Stefan sabia muito bem, ele tinha uma sabedoria interior que era arrebatadora. E ele, na véspera da biópsia, já no hospital, liga-me a dizer: eu quero sair daqui. Eu estou a sentir que isto não vai correr bem, isto não é bom, eu não quero... Ele teve mesmo um instinto de sobrevivência e de fuga, mas já lá estava, eu tentava acalmá-lo: não, vais ver. Bem. E não correu bem. E ele ficou incapacitado do lado direito dele, com uma mão em garra, e também a perna do lado direito dele ficou todo afetado. Muitas partes melhoraram, o que ficou mais foi a mão, mas foi um processo muito longo de recuperação que foi de tudo ao longo da doença. O que ele teve foi o que o incapacitou mais. Não foram os sintomas do tumor, mas sim a iatrogenia daquele procedimento. E aí depois há um voltar... Aí, a partir daí, eu pensei: nunca mais. A partir de agora, o que o Stefan, a postura dele que era sempre irmos aos melhores, só que ali em pleno Covid ficámos muito limitados com as opções e eu não conhecia bem os meios médicos na Alemanha, nem onde é que era bom, onde é que não era bom. A partir daí nem pensar, foi tipo, vamos assumir total controle sobre este tipo de decisões e saber onde é que vamos procurar ajuda. Pronto, depois regressámos para Portugal para ter o nosso filho, que nasceu. E aí, em Portugal, pronto, escolhemos a equipa do IPO, que tivemos a felicidade que nos recebeu para seguir o Stefan. E é uma equipa incrível. O caminho com o IPO foi verdadeiramente transformador. Eu vi num dos seus convidados ele dizer que o IPO muda as pessoas. E é verdade, aquela equipa mudou-me totalmente. Pronto, e portanto voltámos para Portugal e foi assim. E neste processo todo, Inês, porque ao ouvir-te falar parece que foi tudo fácil, foi tudo easy going, que as coisas foram acontecendo, mas, ou seja, há aqui um milagre de um tumor de uma zona que não é operável no cérebro, em que tu própria, quando veste a designação, achaste: não, este enganou-se no que disse, impossível ter isto e ter sobrevivido durante 2 anos. Como é que se faz esta gestão de criar uma família com esta perspectiva de sabermos que isto existe? Já se fez aqui uma coisa que não correu muito bem e deixou danos. Onde é que se vai buscar a vossa energia e a vossa força para o caminho que foram fazendo, sempre a acreditar? Eu acho que sempre acreditámos sempre soubemos que todos os tratamentos que estávamos a fazer
eram paliativos. No fundo, o Stefan teve tratamentos paliativos 10 anos, que é paliativos no sentido de prolongar a vida dele, e nós com qualidade, e portanto o objetivo sempre foi prolongar, e agora ia aparecendo isto, ia aparecendo aquilo, e íamos atrás das coisas potencialmente novas que iam aparecendo à medida que a doença dele foi evoluindo. E eu acho que é com muita naturalidade que isso se faz, e acho que é muito importante falar sobre isto, porque o diagnóstico de doenças oncológicas em idades abaixo dos 45 anos tem disparado. Há dados que falam em 30 anos em mais de 80% de aumento. Claro que isso é porque também diagnosticamos muito, muito melhor e mais precocemente as doenças, mas a incidência tem mesmo aumentado, e isto é muito importante perceber, porque eu quando fiz o curso de medicina, quando falávamos num diagnóstico diferencial de cancro, pensávamos a partir dos 60 anos, ou a partir dos 50, mas a partir dos 60 anos era sempre um diagnóstico diferencial. Para mim agora, quanto médica, é um diagnóstico diferencial sempre em qualquer adulto que eu veja, independentemente de ter 30 anos, não. Porque e ao longo deste caminho tenho-me cruzado realmente cada vez com mais famílias, e as particularidades das famílias oncológicas jovens são muito diferentes das particularidades das famílias oncológicas de pessoas que têm diagnósticos já em idade de reforma. E refiro-me a isto, à abstinência laboral brutal, ao burn financeiro e o burn profissional brutal, que isto traz, porque a pessoa doente normalmente deixa de trabalhar. Felizmente a nossa situação financeira sempre foi segura, e portanto não conseguimos contornar imensas coisas, mas para um casal normal, português, em que ambos são portugueses e têm um salário médio em Portugal, é muito difícil, porque a pessoa doente tem que ficar de baixa para poder fazer tratamentos. Em Portugal, a baixa ao doente oncológico em tratamento ativo não é paga a 100%, portanto existe logo ali uma quebra de rendimento por uma pessoa que infelizmente tem a fatalidade de estar doente, e depois a outra pessoa do casal muitas vezes tem que reduzir o seu trabalho ou mesmo desempregar-se para ser cuidador da pessoa doente. E não existem apoios praticamente nenhuns. Os apoios sociais em Portugal são mesmo muito, muito pequenos. E eu gostava de falar disto porque há um bocado aquela ideia do não, mas tem o atestado de multiusos que dá benefícios fiscais e dá benefícios. Isto só pode achar que é só benefícios quem está de fora, porque o burden financeiro é grande para a maior parte das famílias que passam por isto, sobretudo quando há crianças também pequenas, mas também o burden laboral, não é? A minha carreira está completamente ficou pendurada e suspensa há mais de um ano, numa fase, estamos a falar em idades em que é o pico é parte de desenvolvimento normal das carreiras profissionais, e que vai ser muito difícil de eu conseguir recuperar isso. Eu acredito que vai ser possível, mas vai exigir muito esforço adicional, e eu acho que é muito importante em Portugal começarmos a mudar este paradigma. Isto tem que ser um tema do dia. Tem que ser um tema do dia, porque a nossa sociedade não está preparada para isto. Nós nem sequer temos em Portugal uma forma de comunicação adaptada às famílias jovens, que fale sobre, por exemplo, sobre estas questões da parentalidade, porque os diagnósticos podem surgir quando já há filhos, e aí é uma temática importante, e também há muito pouco apoio nesta gestão de como é que se diz a um filho, não é? Que o pai Por outro lado, as pessoas que passam por doença oncológica, que ainda não são pais, mas que desejam um dia vir a ser pais. E toda a temática relacionada com a preservação da fertilidade, etc., que deve ser sempre abordada e que eu vejo que muitas vezes é esquecida. Portanto, não prevenimos, não é? Eu acho que não prevenimos, não é tema. Eu acho que no geral tem-se muito medo de saber as coisas que não são boas, de saber as coisas como se fosse uma atração, mas é muito português, de calma, se nós não falarmos, e partilho isto contigo porque já com algumas conversas que gravámos e doentes que tiveram cancro na mama, que só de repente aos 30 anos é que lhes é dito na consulta, se quiserem ser mães, vamos ter que fazer um processo para retirar isto e fazer isto, mas só vamos conseguir começar os tratamentos daqui a 1 mês e meio, 2, se tudo correr bem. E a maioria quer apressar, e de repente o sonho de se fazer família já fica, e não sabiam disto antes, ou seja, mas imagina, não há o saber para prevenir. Sim. Nós não falamos das coisas porque, se falarmos delas estamos a atraí-las. Não é nada disso.
mesmo como falar sobre a morte, não é? É um tabu completo, pronto, e falar sobre a doença oncológica também. E o que eu vejo é que as famílias jovens vivem estes processos em silêncio. Eu própria, enquanto, agora falo a posteriori, mas enquanto vivi, às vezes eu pensava, se calhar havia de fazer uma página no Instagram ou não sei o quê para começar a dar atenção a este tema. Mas quando nós estamos a viver as coisas, nós estamos em modo de sobrevivência, não há energia surplus para criar o que quer que seja. Eu acho tenho uma admiração muito grande por quem ainda vive as coisas e ainda consegue fazer isso. Mas na altura nós só queremos estar em silêncio e a fazer o nosso caminho. E mesmo assim, ao longo dos anos, o Stefan foi tendo sempre muitos contactos, porque saiu uma notícia sobre ele nos Estados Unidos, por ser um sobrevivente de longo termo, e portanto ao longo dos anos ele foi recebendo muitas mensagens ou telefonemas de pessoas que queriam saber qual era o segredo. E o segredo sempre foi a mente dele. De acreditar. Não. A mente dele. Ele tinha uma mente, pronto, super forte. Ele era inabalável. Portanto, ele nunca deixou que a doença tomasse conta dele. A doença moldou muito aquilo que ele era e ele disse-me isso. Ele às vezes dizia-me... aliás, eu tenho um vídeo dele que eu lhe perguntava 3 coisas pelas quais tu és grato na vida. E a primeira coisa, a minha doença. Porque a minha doença mudou totalmente a minha forma de ver a vida e de viver. E as minhas prioridades. Ele dizia muitas vezes, se tu me tivesses conhecido antes, tu não te tinhas apaixonado por mim. Pronto, e eu acho que no sentido em que acho que antes ele era super self-focused, pronto, ele tinha um cargo profissional excelente que atingiu o topo de carreira numa idade muito precoce, ligava muito a essas coisas mais de fora e de repente a doença faz repensar tudo e transforma-nos por completo. E o que eu vi ao longo do tempo do Stefan foi uma mente inabalável. Ele nunca deixou, ele não era a doença, ele tinha uma doença, mas ele não era a doença. E para mim acho que uma das coisas foi muito incríveis de acompanhar no Stefan e que foi um grande ensinamento e que eu agora transponho muito para esta fase do luto, que eu acho que na altura eu nem conseguia perceber bem o significado que ele me dizia, só agora tenho muitos momentos de era isto que ele me queria dizer quando me explicava determinadas coisas. O Stefan sempre disse e tinha sempre uma t-shirt a dizer happiness is a decision. Ele era a pessoa mais feliz do mundo, estava sempre feliz e sorriu até ao último momento em que abriu os olhos. Ele era mesmo... No outro dia o meu filho perguntava-me, o papá era sempre feliz. E eu perguntei-lhe, mas tu alguma vez viste o papá triste ou zangado? Ele ficou assim a pensar, não. Pronto. E o Stefan era assim, era essa pessoa que eu não consigo ser. Ele tinha controle absoluto sobre as suas emoções e sobre a sua mente. E ele, da mesma forma que dizia, happiness is a decision, suffering is a decision. E, portanto, ele sempre me disse, porquê sofrer? Não ajuda ninguém. Porquê? E eu acho que em Portugal, também por muita influência da religião e associada ao Cristo que sofreu na cruz, etc., há muito esta coisa de temos que este peso do sofrer faz parte e O fado. o fado, pronto. E, na realidade, o sofrimento não é útil para ninguém. Porque se nós sofrermos, nós não conseguimos ajudar outros. Isto é uma coisa interessante. Desaprender com o sofrimento, não é ficar nele, mas nos momentos menos bons. Talvez, mas eu acho que o melhor é mesmo não aprender a não sofrer. E isso só se consegue conseguindo trabalhar com a mente. E isso foi uma coisa incrível que eu presenciei com o Stefan e que, desculpa, só para terminar, agora, depois do falecimento dele, eu até tive que fazer um post um bocado para esclarecer isto, porque eu recebi imensas mensagens muito pesadas, sobretudo do lado português, não do lado alemão, a dizer... o teu sofrimento, Inês, e acabou-se o sofrimento do Stefan. O Stefan nunca sofreu. Mesmo quando o corpo dele estava em fase de decadência e de maiores dificuldades, eu nunca vi o Stefan a sofrer, porque ele sempre escolheu não sofrer. Ele sorriu até ao último momento que abriu os olhos. E isso foi para mim um exemplo que eu, sei lá, ao longo desse processo tive vários momentos de sofrimento, em que lá está, aprendi com o sofrimento, não fiquei nele, mas senti-o. E agora eu penso, não, ele é que estava certo, eu quero ser como ele. Era isso que eu ia dizer, ou seja, é uma aprendizagem, mas nós temos momentos, tu neste momento estás no momento em que tens momentos de sofrimento. As noites podem custar e não sofres? Não, eu tenho tristeza, claro. Mas a tristeza não tem que ser sofrimento. Eu acho que essa é a mensagem principal. É como eu digo ao meu filho, nós estamos tristes porque o papá morreu,
mas nós não somos tristes, nós somos felizes e a tristeza não dura para sempre. E eu tento sempre assegurá-lo disto, que a tristeza não fica para sempre. E nós somos felizes. Portanto, Como é que foi este processo a três com o vosso filho? Esta preparação. é assim, eu acho que a forma como eu e o Stefan decidimos levar as coisas foi a forma como achávamos que era correta. Evidentemente que em alguns períodos já mais para o FI também tentei consultar ajuda profissional, não é? Eu a um dado momento pedi apoio no IPO para mim, de psicologia, e acabei por beneficiar desse apoio que foi e continua a ser importante, mas não tive essa possibilidade para o meu filho, e depois privadamente acabei por estabelecer o contacto porque há realmente uma falta de preparação enorme. Lá está outro tema muito importante para as famílias oncológicas jovens, que é como lidar com os miúdos. Para mim foi muito importante conhecer alguém, que é o irmão de uma das minhas melhores amigas, tinha passado por um processo semelhante 2 anos antes, sensivelmente, que me abriu sempre a porta a poder-lhe fazer as perguntas difíceis. E apesar de eu não ter feito as coisas seguramente igual, porque somos pessoas diferentes, famílias diferentes, dinâmicas diferentes, foi muito importante eu ter alguém a quem eu pudesse perguntar pela experiência e não pela opinião profissional do que... Quais é que são as perguntas difíceis? São várias. Lembro que na fase final tinha muitas dúvidas sobre o que fazer no momento do falecimento, e se o meu filho devia de estar perto ou não, ou como fazer a seguir. Tinha muitas dúvidas sobre isso. Há dúvidas que nós achamos que já pensámos em todos os cenários, e quando as coisas acontecem tudo muda, porque tudo é dinâmico. Mas, portanto, a forma como nós encontramos para lidar com o nosso filho com isto foi sempre com verdade. Nós nunca podemos mentir às nossas crianças, nunca. E portanto ele sempre acompanhou muito de perto, portanto ele desde o mês de idade que vai aqui ao IPO. Isto para dizer que o Ali sempre acompanhou estas dinâmicas do pai, fomos sempre explicando que o pai estava doente. Pronto, e o que aconteceu foi que este ano o Stefan teve um acidente muito grave em casa, em março, uma situação totalmente diferente da doença crónica. Foi um acidente, uma coisa brutal, foi o momento mais difícil da minha vida, mais arrebatador. E o Ali associa, o que ele viu foi que o pai começou a degradar depois desse momento. Portanto, na cabeça do nosso filho, sim, o papá tinha uma doença muito grave, e associa sempre a esse episódio do acidente. Nós sempre explicámos, o papá tem uma doença muito grave, nunca lhe demos informação demais, mas tentar sempre dar informação suficiente daquilo que... E começámos a falar também, a encontrar alguns livros para falar sobre a morte, e depois vêm as perguntas de, então, mas quem é que morre? Difíceis. Sim, e explicar que... E eu lembro-me que um dos episódios, meses antes do Stefan morrer, que eu fiquei, uau, temos feito um bom trabalho. Foi um dia que o meu filho disse, mamã, eu nunca vou morrer. E eu, então filho, porque eu não sou velho e não estou doente, e não sou doente. Mamã, tu nunca vais morrer porque tu não és velha e não estás doente, mas o papá vai morrer porque o papá tem uma doença muito grave. E eu nem sabia o que responder. Isto foi muito pouco tempo depois do acidente, que ele percebeu de forma muito dramática, porque um dia acorda de manhã e o pai já não está em casa, e isso nunca aconteceu antes. Antes, sempre que o pai teve um internamento, ou quer que seja, havia uma antecipação do que iria acontecer. E portanto isto é um caminho que se faz. Agora, nunca é possível preparar. Eu acho que se nós adultos nunca nos conseguimos preparar, não é? Se mesmo quando as coisas estão em frente ao nosso nariz, nós não nos conseguimos preparar para este tipo de momentos. Portanto, não podemos ter a expectativa de que conseguimos preparar uma criança para esses momentos. Mas existem formas de podermos apoiar e acompanhar em todos estes processos e dar-lhes a oportunidade de serem participativas. E é isso que eu tento transmitir ao meu filho, que ele foi muito importante em todo o processo da doença do pai, que o pai foi um super-herói, que eu digo muitas vezes, e que quis viver o máximo tempo possível para poder estar com ele, que mesmo quando o pai já não tinha muita energia, sempre que tinha energia era para brincar com ele,
e que o pai viverá para sempre no nosso coração. Pronto, e é assim que tentamos lidar. Agora, claro que ele faz muitas perguntas de coisas porque são conceitos muito abstratos para estas idades muito pequenas, e eu tento responder de acordo com o que consigo e com aquilo que é adequado à idade dele. Como é que tem sido este mês? Não sei, é um misto de muitas coisas. Hum, o processo de morte do Stefan foi muito impressionante. Até é um pouco estranho dizer isto desta forma, mas de certa forma bonito. Foi muito impressionante mesmo. Foi, como eu dizia há bocado, deu mesmo muita confiança nos métodos que usamos no budismo. E por isso trouxe uma tranquilidade posterior, ou seja, acho que o processo de morte dele e a forma como eu acabei por gerir as coisas para ir de encontro à vontade dele, eu filo por ele, sem pensar como é que isto seria para mim, mas no final de contas foi um processo que me ajudou bastante, acho que me tem ajudado bastante no meu luto, na minha forma de encaixar as coisas, porque trouxe muita tranquilidade a mim e eu acho que a todas as pessoas que vivenciaram esse processo muito, muito perto. Agora, claro que traz tristeza, porque há muita saudade, mesmo em pouco tempo, e essa saudade só vai aumentar. E eu acho que o meu filho é igual, portanto, mas lá está, eu não me inibo de vez em quando chorar à frente dele. O meu filho todos os dias me pede para ouvir a música favorita do pai, e eu há momentos que me emociono um bocadinho com aquela música. E quando, mamãe, estás a chorar? Sim, eu estou um bocadinho triste. E o meu filho diz isso muitas vezes, que é, quando alguém chega, ele fala disto de forma muito aberta, porque as crianças espelham aquilo a forma como nós falamos das coisas e como lhes explicamos. Portanto, por exemplo, agora nós tirámos uma semana, porque eu achei que era importante sairmos daqui por um momento, e no Kids Club do hotel, ele, que era tudo miúdos alemães, e o miúdo fala fluentemente alemão, e portanto um miúdo dizia, o meu papá faz não sei o que muito bem, e o meu filho respondia, o meu papá já não faz isso porque o meu papá morreu. E depois eu tinha os pais dos miúdos a virem-me perguntar se era verdade. Eu, sim, é verdade. E eu acho que isto tem a ver com o facto de Normalidade. nós não falamos sobre morte, sobretudo então em Portugal, não falamos sobre a morte é sempre associada a uma coisa muito negativa e muito pesada. Evidentemente que a morte não é uma coisa feliz, não é traz tristeza, claro, mas não é este tem que ser tema, não é? Sim, e não pode ser um calvário. O luto não pode ser um calvário, é como eu digo. O sofrimento é uma escolha também. Para pessoas que são mentalmente saudáveis, atenção, obviamente. E eu não escolho esse caminho. E agora então, depois destas palavras do Stefan me fazerem total sentido, é um caminho que eu não escolho nem para mim, mas acho que é muito importante falar sobre estes temas, porque infelizmente o que acontece é que ao longo dos anos, antigamente várias gerações coabitavam juntas e portanto as crianças viviam sempre com o avô, com o bisavô, que alguns no tempo falecia, e ela em casa normalmente, e havia um contacto desde sempre de gerações neste processo. Atualmente as pessoas infelizmente morrem a maioria nos hospitais ou em instituições, e portanto nem os adultos estão habituados a lidar com a morte, muito menos estão as crianças, e eu acho que isto é muito importante de se abordar, porque se formos a ver nos infantários, etc., há sempre crianças que já perderam alguém que lhes é significativo, e às vezes os avós são muito significativos, e não se falar sobre isto não é a melhor forma de... não resolvemos nada. Isto só cria depois adultos com mais aversa à morte, com mais dificuldades a viver o luto. Muitos silêncios. Sim. E portanto acho que isto é importante de se tornar um tema, não um tema principal, mas de se começar a falar também disto de forma precoce, para ajudar na gestão emocional. E porque é uma certeza que todos temos. Sim, porque nós fica cá para sempre, portanto nenhum de nós vai escapar a esse momento, e por isso eu acho que é muito importante a forma como morremos, é muito importante. E devia de ser um assunto também importante a refletir, e que então na sociedade portuguesa
a reflexão é muito parca e eu, enquanto médica, vejo muito isso a acontecer do outro lado. As pessoas não estão preparadas para viver esse momento, mesmo quando estamos a falar de pessoas muito idosas, que claramente estão em fim de vida até pela própria idade, e mesmo assim os familiares muitas vezes têm esse momento de negação. E Vais ser uma Inês nova enquanto médica? sem dúvida, não partilhei muito aqui os processos que vivenciei com o Stefan, mas isto foi uma montanha russa em 7 anos juntos. Corremos este mundo, literalmente este mundo, em opções de tratamento, em consultas online na China, nos Estados Unidos, tratamentos na Alemanha, sempre o suporte do IPOK. Portanto, eu lidei com inúmeros colegas nos últimos anos sob a perspectiva do outro lado. E vi muitas coisas que gostei, mas também vi muitas coisas que não gostei. E fez-me refletir sobre muitas coisas que também vejo na minha prática no hospital, e há coisas com as quais não consigo, não é possível aceitar, e sim, claro que isso me transformou completamente. Eu acho que já era um bocadinho, já não era a médica típica, sempre fui muito próxima dos meus utentes, porque acho que é na relação de proximidade que se consegue estabelecer uma relação terapêutica, mas neste processo eu vi de tudo, e com o Stefan nós experimentámos de tudo, percebe tudo, tem histórias alucinantes, desde medicina tibetana, sei lá, tudo. Eu dizia, só não vou à bruxa porque não sei a que bruxa ir, senão também... E é difícil entrar nesse mundo da pesquisa de tudo o que é possível fazer. Coisas baseadas em evidência para mim não era muito difícil, no sentido em que, pronto, é o que eu faço também na minha prática diária. Agora, de tudo o resto, sim, é sobretudo difícil depois tomar as decisões sobre qual é que é o caminho. Mas o que eu comecei a ver, e é o que eu tenho sentido um bocadinho, isto nem tanto no processo do Stefan, mas em global, é que há uma polarização. Nós vivemos num mundo totalmente polarizado, em que as pessoas têm opiniões, há muito extremismo em opiniões opostas. Há médicos que são extremamente... É a medicina baseada em evidência que é o importante, que é aquela medicina em que one fits all, one size fits all, que é baseada nos ensaios clínicos e etc., em que se usa o mesmo fármaco para milhares de pessoas. E depois há os defensores da medicina individualizada e personalizada e não evidence-based. Há assim uma polarização de ideias e de especialistas de tudo. Então com as redes sociais é uma loucura, qualquer pessoa faz um cursinho e já é especialista, às vezes nem fazem cursinho e já são especialistas de alguma coisa. E o que eu aprendi foi a navegar um bocado por meio disto e com o bom senso em perceber que há lugar a várias estratégias que se podem ajustar, e eu acho que, mas em última instância, sempre a pensar o que é o melhor para o doente, o que é o melhor para o Stefan. E eu acho que eu já era um bocadinho essa médica, mas agora obviamente muito mais. O enterro do Stefan foi na Alemanha, ou foram à Alemanha fazer uma cerimónia, não quero estar a usar o termo errado. Não sei se queres falar um bocadinho, mas quando eu ouvi a descrição, foi um momento leve. Leve no sentido em que estavam os gelados que ele adorava, onde eu acho que em vez do fado estava a inspiração que ele deixou. O Stefan faleceu num período em que, portanto, no último mês de vida do Stefan, eu comuniquei à família e aos amigos próximos que a situação clínica era muito delicada, e todos os amigos mais próximos vieram. A minha casa parecia um Airbnb. Pronto, ele esteve sempre muito rodeado de amor, sempre, e de muito boa disposição, e o Stefan faleceu no momento em que os pais vieram, tanto o pai como a mãe. Não no momento em que eles vieram, mas durante o período que eles cá tiveram. E eu acho que isso também foi uma coisa que me ajudou bastante, porque os meus sogros são muito práticos, e depois conversando com eles e percebendo como é que as coisas funcionam na Alemanha, em fim de vida e etc.,
é uma visão totalmente diferente da nossa visão super dramática aqui em Portugal. Portanto, eu lembro-me, sei lá, de um mês antes do Stefan falecer, quando eu comuniquei à família, de estar na cozinha com a minha mãe e dizer, pronto, a ressonância mostrou isto, teve uma situação muito grave, e a minha mãe perguntar, então e agora? Agora subimos a medicação e logo se vê, ou ele melhora, ou infelizmente vai falecer em pouco tempo. E a minha mãe, ai que horror, não digas isso. E eu naquela altura pensei, não, é exatamente disso que estamos a falar, mas em Portugal há muito esta coisa da negação, hum, e culturalmente é tudo muito pesado, não é? E portanto o que aconteceu, pronto, quando o Stefan faleceu, ajudou muito de facto os meus sogros estarem presentes e ser um ambiente muito tranquilo. Nos últimos dias dele tivemos sempre todos com uma boa atmosfera, com uma boa disposição, como deve, com serenidade, mas com nada de dramatismos. Eu acho que isso era importante e Que também te dá alguma paz. sim, claro. E portanto o que eu decidi foi, eu não me identifiquei nada com o culto da morte em Portugal, nada, velórios, funerais, acho que é, quer dizer, tornaram-se eventos sociais, não é? Há aquelas pessoas que não, até dizemos, só te vejo em casamentos e funerais, em que vem toda a gente deste mundo e o outro, que vão para lá lamentar-se, aquelas mensagens que eu recebia de Inês, o teu sofrimento, e o Stefano já não sofre mais, quer dizer, eu não tinha que lidar, no velório é isso tudo amplificado em larga escala, portanto para mim era muito claro que eu não me identificava com esse tipo de culto. Desejo muito fazer uma cerimónia memorial ao Stefan, e desejo muito fazê-lo, portanto desejo muito fazer um vídeo documentário sobre a vida dele, porque acho que a vida dele, hoje só abordámos aqui algumas coisas, mas teve vários episódios muito inspiradores, e tínhamos falado disto e era um desejo dele. E acho que é uma boa memória que fica para o Oli e que fica para todos nós que o conhecemos, e nesse momento desejo fazer uma cerimónia memorial para ele. E portanto o que decidimos, e na altura eu perguntei ao Stefan quais eram os desejos dele, eu sempre disse, não, depois de eu morrer façam o que for melhor para a família. Para mim isso já não é nada importante, pronto. E portanto para mim era muito claro que o que fazia sentido era obviamente fazer as coisas junto à família dele na Alemanha. E portanto depois da cremação levámos as cinzas, e a família dele fez uma cerimónia como entendeu, portanto isto também integrado dentro daquilo que eu expliquei ao nosso filho. Por analogia, não é? Da semente vem um bebê, e depois em adultos, e depois quando falecemos o corpo desaparece e voltamos a ser uma semente. E pronto, e o papá vai para o mar, portanto é muito comum na Alemanha as pessoas não serem sepultadas em cemitérios e ficarem em bosques, são bosques mesmo, em que uma pessoa pode ir andar de bicicleta, fazer um piquenique, jogar à bola, e em que, pronto, a família adquire uma árvore, em que é nessa árvore que é colocada a urna das cinzas, e pronto, e é um sítio lindíssimo, e portanto foi lá que foi a cerimónia de memorial dele, que também se tentou que fosse o máximo alegre possível, foram os irmãos dele a falar sobre a vida dele. E sim, tivemos uma carrinha de gelados, porque eu e o Stefano adorávamos gelados, tivemos gelados no nosso casamento e claro que íamos ter gelados neste momento, e porque também nos últimos dias de vida do Stefano a única coisa que eu conseguia alimentar era confites de limão, portanto foi a minha estratégia. E portanto, como eu digo, o Stefano acho que teve uma vida muito feliz, e tudo fizemos para que ele tivesse um fim de vida muito feliz, com muito amor e com muitos gelados. E agora, mesmo aqui quase a acabar, Inês, é fácil tu conseguires falar com os teus agora do que vais sentindo? Não sei, porque neste momento o que eu sinto é muito. É difícil traduzir esta palavra para português, e eu peço desculpa se utilizo muitas palavras em inglês, porque era a língua com a qual eu comunicava com o Stefan. Mas eu sinto muito emptiness, e não se traduz exatamente para vazio, mas sinto. É difícil de explicar o que é que eu sinto. E por exemplo, nos dias a seguir ao falecimento do Stefan foi assim, porque os últimos meses da minha vida, o último ano da minha vida, o foco da minha vida era cuidar do Stefan, era a prioridade.
E por isso tive que ter muito background para ajudar também com o meu filho, e tive muitas vezes que explicar ao meu filho que eu não o podia acompanhar porque tinha que ficar com o pai, e isso era uma dificuldade, ter que escolher entre um e outro. E pronto, mas o Ali teve sempre acompanhado e teve sempre o nosso amor, e acho que ele sempre teve uma boa compreensão para entender. Mas é difícil. Queria perguntar era isto, se depois de teres dado tanto colo, se para ti é fácil pedir colo. Não, não é, nunca foi. O Stefano sempre me disse isso, sobretudo pedir ajuda ou aceitar ajuda, que neste momento este espaço também é meu, este tempo é meu, e que preciso deste tempo para estar comigo, e que não, tanto como eu dizia, não quis E os fazer. teus colos também vão aparecendo. Sim, e sobretudo eu, quando não quis funeral nem velório em Portugal, foi precisamente para evitar os colos que não são verdadeiros colos. E portanto o que aconteceu foi, todas as pessoas que me amavam, ou que sentiam alguma admiração por mim, de alguma forma manifestaram-se. Aquelas que agora dizem, eu não sabia, eu não disse nada porque eu não sabia, ou que dizer, vale o que vale. As pessoas que me amavam, ou que querem saber, estiveram lá de uma maneira ou de outra, e não foi preciso eu atender telefonemas ou o que quer que seja. Pronto, os meus amigos nucleares vieram nesse fim de semana, trouxeram-me um carregamento de chocolates que vai dar até o Natal, e tivemos ali sentados a conversar sobre o Stefan, e a ver vídeos e a rir, a falar do Stefan, e eles a falarem sobre as coisas que ficavam do Stefan. E foi esta a postura que eu também encontrei na Alemanha, dos amigos dele, de todas as vidas que ele tocou e todas as vidas que ele mudou. E isso é muito impressionante, e eu sempre notei muito isso, porque ao fim destes anos, tantos anos de doença, os amigos dele tiveram sempre lá, e não era um amigo. O Stefan tinha vários amigos muito nucleares, que não é habitual uma pessoa em idade adulta ter tipo tantos amigos nucleares. E quando foi o nosso casamento vieram todos da Alemanha, e porque o Stefan foi realmente uma pessoa muito especial e que mudou a vida de muitas pessoas. Pronto, e isso é lindíssimo. E isto para dizer que é-me difícil receber call. Acho que ainda não estou super receptiva a isso. Tudo tem o seu tempo. Neste momento preciso me Realmente isto, porque normalmente quem dá tanto, e tu no meio da tua energia dás tanto e deste tanto aos foi outros violento. Os voluntariado, últimos meses foram mas difíceis. foram muitos anos. Normalmente quem dá tanto, a tendência é para ter dificuldade em, Olha, eu lembro-me e não só pedir como aceitar colo. é verdade. Que foge. Eu lembro-me que portanto, o Stefan faleceu uma terça e a cremação foi na sexta, por decisão minha, e portanto houve ali um dia da quinta-feira que era um dia, mais ou menos livre, não tinha nada de... já tinha tratado das coisas e etc. A minha irmã ajudou-me imenso, foi o meu braço direito e esquerdo, foi a relações públicas, e atendeu todos os telefonemas e conseguiu dizer a toda a gente, não vai haver isto, não vai haver aquilo, não conter ali um bocado as coisas. E eu naquele dia estava livre e saí de casa, e tive aquela sensação de... Eu já não sabia o que é que era sair de casa de manhã sem ser para ir fazer alguma coisa muito rapidamente, e sempre preocupada com o telefone comigo. E de repente naquele dia saí de casa e pensei, uau, o que é que eu vou fazer agora? Então acho que há muitas coisas que é uma readaptação muito grande, porque o foco central da minha vida, infelizmente, já não existe, e por isso torna muitas coisas diferentes e difíceis, claro, mas sem sofrimento. Não tem que ser um sofrimento, ok? Eu acho que isso é Com momentos de tristeza, claro que que vão sendo passados e vividos outros momentos de alegria. sim. Vamos às últimas perguntas. Sim. Qual é que foi um dos dias mais pesados que tiveste? O dia mais pesado da minha vida foi o dia em que o Stefan teve o acidente em casa. Portanto, nós tínhamos regressado, porque nós vivemos uma temporada longa ainda na Alemanha para tratamentos do Stefan. Tínhamos regressado a Portugal, à nossa casa, que é o sítio que nós adorávamos e que o Stefan adorava, e onde ele depois veio a falecer. E
nesse dia eu tinha sido com o Oli, pus o nosso filho na cama e depois vim ter com o Stefan e disse: o que é que achas de fazermos um gin tonic e de nos sentarmos no nosso terraço em cima, que é à frente do nosso quarto, a vermos as estrelas, está uma noite tão boa. E ele: é uma boa ideia, mas eu estou muito cansado, mas sim, vamos fazer isso e eu depois vou para a cama. E preparámos o gin sem álcool. E ele disse: estou cansado, importas-te levar tu o outro copo? E eu não percebi o sinal. E subi as escadas com os 2 copos na mão e comecei a achar estranho, aquilo foi tudo numa fração muito rápida, não ouvir o Stefan a vir atrás de mim e de repente só ouço um barulho horrível, 85 kg em queda livre, escada abaixo, babum, 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 parecia um caixote a rolar sobre as escadas. E naquele momento pensei: ele se calhar trazia alguma coisa na mão, e lembro-me de gritar: Stefan! E normalmente quando uma pessoa cai diz: estou aqui, estou bem. E o que eu ouvi, não sei como descrever de outra forma, foi o silêncio da morte. Fui uma mosca. O meu filho já estava a dormir e naquilo desci escadas abaixo e quando o encontro caído com os pés ainda nas escadas, caído, inconsciente, todo roxo, não estava a respirar. E naquele momento eu olhei para ele, ele estava de olhos abertos, mas inconsciente, roxo, sem respirar. Vi que ele tinha pulso, mas não estava a respirar e naquele momento não sei explicar. Foi uma coisa arrebatadora. Por isso eu consigo perceber que até nos processos de luto é seguramente muito diferente uma pessoa falecer por uma doença prolongada ou por uma situação acidental. E naquele momento parecia uma daquelas atrizes dramáticas a gritar: You cannot leave me like this, not like this, we must say bye. Foi uma coisa absolutamente arrebatadora e eu vi-o a ir, eu vi-o a morrer. Ele tinha pulso, mas ele não respirava e depois naquele momento ele decide voltar. E eu tenho para mim mesmo, os meus colegas médicos vão contra-argumentar, mas eu tenho para mim mesmo que aquilo foi uma decisão consciente dele de que ainda não é para eu ir. E ele voltou. E naquele momento ele volta e ainda me tenta acalmar a mim. Pronto, e na sequência desse acidente teve uma lesão intracraniana muito grave, portanto a somar ao tumor que ele já tinha e às sequelas das cirurgias e aquilo tudo, e seguiu-se um processo de recuperação difícil, mas que ele incrivelmente superou e um mês depois estava já muito recuperado, mas aquele foi o pior, foi o momento, como me perguntaste, o momento mais pesado da minha vida. E um dos momentos mais leves? Um dos momentos mais leves. Não sei, são tantos. Todos os momentos. Olha, lembro-me na última semana de vida do Stefan. O Stefan teve um primeiro coma que também acordou, não sei como. Os meus colegas médicos também não acreditavam. E eu só dizia: vocês viram? Não fui só eu a ver, vocês também viram. Em que às 4 da manhã o Stefan... Portanto, eu achava que ele já estava em processo de falecimento real e às 4 da manhã ele acorda: Inês, eu até acendi a luz para ver o que é que se passa aqui, isto é mesmo verdade. E depois teve ali uns dias bem, em que ainda o levei à piscina novamente e que dançámos no nosso terraço a música favorita dele. E foi leve. Foi leve, a minha sogra filmou e temos esse momento filmado. Isso foi tipo 5 dias antes dele falecer. Eu acho que conseguimos, mesmo no dramático da doença dele, que era uma doença nesta fase final já muito avançada, ele tinha 10 anos de doença, e conseguimos esforçámos-nos muito para lhe dar um máximo de tempo de qualidade possível e portanto todos os dias eu levava de cadeira de rodas ou à praia a passear ou à piscina, punha-o dentro da piscina, tirava-o dentro da piscina. Dentro da piscina era fantástico porque ele conseguia pegar o meu filho ao colo. E foi assim até ao fim. Portanto, no final de contas, o Stefan teve 3 dias acamado. E numa doença destas, isso e foram os 3 dias, pronto, que eu acho que ele precisava, porque ele não queria ir, ele queria viver mais. E acho que essa aceitação há de ter sido difícil para ele. Mas eu sempre lhe dizia: quando o momento chegar, you have to let go. E ele sabia, ele dizia-me isso: when the moment comes, I will let go. E eu vi-o aí. Inês, querida, a vida tem graça. A vida tem muita graça. Isso foi uma das coisas. Portanto, nós a dançar no nosso terraço nesse dia, depois do coma, e na fase final ele já
já não estava muito claro de pensamento, já tinha muitos momentos de confusão, mas havia algumas coisas que eram claras. Portanto, ele dizia-me sempre, várias vezes por dia, I love you, I love you. E nesse dia ele disse-me, vês? A vida vale imensa pena. Se eu tivesse morrido há 3 dias atrás, não estávamos aqui a dançar. E aí eu disse-lhe, what a journey we have done together. E é isso. Obrigada. Obrigada a todos por terem acompanhado e estarem deste lado nesta conversa. De facto, eu ia ouvindo aqui a Inês, em muitas coisas eu acho que as várias religiões, ou mesmo que lhe demos outro nome e não sejam religiões, têm mais pontos em comum do que aquilo que nós achamos. Para mim estava aqui a ouvir, estive a aprender também, e eu adoro ver outras perspectivas, outras maneiras de viver. Sai daqui, de facto, também queria resumir aqui assim os pontos que marcaram, que foi o Stefan dizer porque é que todos me põem um prazo de validade quando todos não sabemos quem é que vai em primeiro. E de facto é isto, porque isto é uma vontade de viver com uma doença tão dura que tem mesmo, de facto, pelas estatísticas, um prazo tão limitado, e alguém que com esta capacidade viveu 10 anos. Eu diria que é um milagre. Eu digo que é a mente dele. A Inês diz que é a mente e está tudo bem. Porque para mim aqui o amor e a maneira como nós sentimos as coisas e admiramos as pessoas é muita base. Pode ser a mente, pode ser a fé, mas gira tudo sempre muito aqui à volta do amor. O amor às pessoas, o amor à vida. Sem dúvida. O amor a querer, que nos faz querer estar cá mais um dia, a ver O amor graça. é a base de tudo. É a base de tudo. A vermos esta graça e sentir aqui assim, no meio desta energia enorme que a Inês transmite, nesta eloquência e a maneira de falar que nós dizíamos em off. A Inês dizia-me assim, eu quando estou nervosa, quando começo a falar, dá-me para rir ou para ficar assim, mas de facto admiro imenso a Inês e a capacidade de amar, de amar o Stefan, de amar o filho, de amar, de querer amar esta família, a saber que se calhar então enquanto médica há mesmo um prazo por muitas coisas que se encontrem, por muitos tratamentos e terapias, e isto foi muito leve, mas de facto, e a Inês agora no fim teve o primeiro dia em que saiu de casa sem estar com atenção ao telemóvel, sem estar preocupada se teria acontecido alguma coisa, e escolheu dar este amor ao Stefan e terem um filho que vai ter uma história incrível para se agarrar e para viver. E o que levo mesmo daqui é mesmo isto que adorei, que é nós não temos que sofrer. Nós podemos e temos todos, de certeza, momentos de tristeza, em que sofremos nesses momentos de tristeza, mas são momentos e temos que ter mesmo e querer ter a capacidade de viver mais momentos felizes do que em sofrimento. E aprendi imenso isso e vou levar isto e vou fazer um esforço. Sabes que é muito interessante, se nós fizermos um esforço por chorar, o máximo tempo que conseguimos chorar de seguida, tu não consegues chorar mais do que 1 hora de seguida, portanto até tristeza. Sim, mas podes fazer esse exercício e é muito curioso porque até nas emoções, as emoções são transitórias e são impermanentes e flutuamos neste estado. E o sol nasce sempre. Sempre. Por isso, muito obrigada. A Inês e eu vamos continuar agora um bocadinho a conversa em off com uma das refeições que a Valup nos vai entregar. Um beijinho grande, ótima semana. O 31 da Armada combina o melhor da cozinha portuguesa com um toque mediterrâneo e contemporâneo. A cozinha é simples mas requintada, com sabores de Portugal reinventados com elegância e bom gosto.
Alguns dos pratos estrelas incluem a bochecha de porco de cozedura lenta, o linguine trufado e o surpreendente arroz de pato confitado com notas cítricas. Hoje, a Inês e eu acabámos esta conversa a deliciar-nos com croquetes de novilho, arroz de pato confitado, que estava incrível, polvo alagareiro e um brownie. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo. E será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.